dois, três, gravando. Episódio 15, mais fofocas e explicações. Veja, vou ter muita coisa para falar do plano cruzado, do plano real, para depois falar de FHC. Eu coloquei mais uma coisa, um brinde para vocês. O mapa do FHC. Peguei do Bolsonaro, peguei do Lula e peguei do FHC. Então, os mapas astrológicos de Lula e Bolsonaro, o Caixa 2, presidiário. Veja, não é que estou falando que o Lula foi para a cadeia, que o Bolsonaro provavelmente vai para a cadeia. Veja a palavra que corta aqui, a mesma raiz presidiário. Saturno, Satã ou Baqueiro, a colheita do destino. Eu disse que o José Dirceu e o Jesuíno pagaram pelo que eles fizeram, né? Pagaram, né? Porque aqui o crime compensa, né? Ficaram lá no luxo, lá depois presídio domiciliar, com sauna, jacuzzi e tudo, né? Acho que toda a população brasileira, praticamente não é brasileira, gostaria de ir presa. Por favor, me levem preso, mas assim, no nível do Lula, tal, tá certo? Preciso fazer tratamento de saúde, operar minha perna, eu preciso de uma sauna, piscina. O plano real, para terminar o topetudo, para a gente entender, entre a FHC, que também é muita coisa para falar em FHC. Já vou falar dos dois governos da FHC de uma vez só. Presidente presidiário, a palavra é a mesma. Presidente é aquele que preside alguma coisa, mas é o presidiário do sistema. Presidiário é aquele que está encarcerado em algum lugar ou por alguma coisa. O presidente, ele entra de manhã, já tem uma agenda. Tem que fazer isso, fazer aquilo, você tem que viajar, tem que não sei o quê, você tem que fazer isso, tal, tem não sei quantos ministros, você tem que falar com não sei quem, você tem que falar não sei o quê, papá. Tem gente que adora, né? O Lula saiu da prisão lá do regime militar, veio no pau de arara para São Paulo, trabalhava não sei o quê, agora anda de jatinho e tal. Esse presídio para ele é um presídio de flores, né? E as sociólogas adoram ele. Agora nós vamos ver o mapa astral dele, tá certo? Então, é um presidiário do sistema. Apesar deles acharem, né, que eles são donos, porque eles não são presidentes. Eles são déspotas, tá certo? Eles gostam de farrear, tal, não sei o que, o país que vai pra merda, porque o nosso Congresso é uma democracia representativa. Ele representa o caos social e a falta de cultura e estrutura social do povo brasileiro, do pobre povo brasileiro. Que eu faço parte, você faz parte, todo mundo, nós fazemos parte. Então vamos lá, mapa astral do Lula, né? O Lula nasceu 27 de 10 de 45, há 60 anos, isso, 6 mais 4, 12. Veja, o mapa do Lula praticamente é um mapa legal, tal, aqui. O ascendente dele é no Sol, então ele nasceu, ao contrário do FHC, ele nasceu quando o Sol estava nascendo, e o FHC no Sol poente. Ele é de Escorpião, com Mercúrio de Escorpião e o Sol em quadratura com Saturno e Marte, né? Então, veja, é o cara que revolucionário e assim por diante. Mas o Urano dele está muito bem com Júpiter, com Mercúrio, e o Mercúrio dele está muito bem com Saturno, que lhe dá essa capacidade de memória, tal, não sei o quê, apesar da baixa formação cultural dele e pouco acesso à educação, que depois logo ele começou a ser doutrinado, eles têm uma excelente memória e ele sabe lidar bem com as mulheres e tal. E aí que né, ele é o prazer da socióloga, porque ele é de Escorpião, né, o signo do sexo, e Mercúrio também é o signo do sexo. E aqui, né, só que o Sol dele está em quadratura com Marte, né. Isso é o prazer da socióloga, né? Isso aí é a luxúria, né? É o sexo, tal. Nossa, quando ele operou a barba, as sociólogas da USP choravam. Isso tudo é fofoca, por isso aqui é um podcast, eu preciso de ibope. Então, veja, as sociólogas da USP choravam lá do PT, tal. Aquela barba viajando no meio dos entornos delas, tal. Mas foi um caos, vocês não têm ideia do caos, né? Ver Marilena Chauí dançando lá na frente do Lula, para agradar ele, pavoneando, não tem preço, tá certo? Então esse é o Lula.
Na verdade mesmo, é por isso que na USP, os sociólogos amam ele e tal, não sei o quê. E ainda ele tem aqui o Marte e a Lua, bem respeitadas aqui em Câncer, que dá essa capacidade de beber e comer, participar de banquete e tal, e aguentar a porrada, ele tem estômago para isso. Então é para sindicato, churrasco e tal, não sei o que, esse é o Lula. Mas vamos ver mais detalhe, então veja, ele tem uma boa memória, tal. O Urano dele está bem colocado, então ele realmente tem um princípio de ser democrata, tal, apesar de estar no comunismo, veja, porque o Sol dele está em quadratura com Saturno e Escorpião, tá certo? E mal com Saturno, mal com Marte. Então é um cara revolucionário, tá certo? Não revolucionário no nível de Urano, tal, mas então foi muito fácil moldá-lo ele, né? Do Che Guevara, tal, daquele marketing para poder pegar lá o do sindicalista, para pegar dinheiro para o sindicato formar CUT e tal, e depois pegar, peraí pessoal, PCTU, a Convergência Comunista, o PCdoB e tal, vocês vão sair do PT, mas quando nas eleições a gente junta e distribui os cargos, e porque agora o Lula tem que montar uma farsa, né, de o cidadão Lula tal. Então ele tem toda a estrutura psicológica tal para isso, né, astrológica para isso. Tem essa astrologia, o mundo vai acabar, 12 de 22, como que era 20 do 20, 20 do 12 e tal, né, isso aqui é uma brincadeira. Bom, então veja que o Sol, por progressão, ele anda, o Sol dá uma volta em torno da Terra em um ano, ou seja, cada dia é 1 grau. Então vamos ver, o Sol cada dia 1 grau, depois de 30, 40 e poucos anos, o Sol estava aqui em quadratura com Saturno, que já dá exatamente a época, em 1985, alguma coisa, quando o Lula foi preso. Então, olha, a astrologia explica nada, explica o que a gente já sabe, né? Um cérebro matemático como eu, que conhecia a astrologia da minha juventude, eu já vou lá, já sei o que eu quero pegar e vou lá e pego. O resto, eu ponho tudo para baixo do tapete, tá certo? Eu só estou explicando isso, porque devido ao seu físico e tal, o pessoal da física vai dizer que eu sou um engodo, e as outras pessoas, como eu sou físico, escrevo letra de música e tal, vai achar que tudo isso aqui é a suma verdade, né? Não, isso aqui nós estamos brincando, tudo fofoca e tal, porque tudo isso aqui é uma piada, esse país, é uma piada, então isso aqui é uma piada. Depois disso, o Sol andou mais uma temporada até a eleição dele, né? Então aqui agora ele está em quadratura com Saturno, né? Muito provavelmente, né, ele vai perder essa eleição, né? Porque ele está em quadratura, tal, não sei o quê. Mas ele não é um cara que resista a isso. Ele tem um Urano muito bem, tem um Júpiter muito bem, tá certo? Cadê o Júpiter? O Júpiter dele, aqui é o Júpiter dele e tal, com Vênus e tal. O Vênus junto com Marte aflito com o Sol. Esse é o prazer da socióloga. A Janja vai às loucuras. Mas agora tem 80 anos, né? A pílula azul lá já está fazendo efeito e o álcool já está fazendo os efeitos no cérebro dele. Então vamos lá, isso aqui é uma grande brincadeira, né? Agora vamos para o Bolsonaro. Nossa, o Bolsonaro já é muito complicado. Tem que tirar todas essas quadraturas de Plutão que não serve para nada. Mas veja que o Bolsonaro, ele é um ariano, é um guerreiro, enquanto o Lula é um escorpião, tá certo? É militar, tal, de fazer militar, o Marte em Tauro, no ascendente, o ascendente dele é em Tauro, né? Então é o turrão, é o cabeça dura, que não ouve os outros. Esse é o Bolsonaro, tá certo? E o resto dos aspectos dele, Saturno dele está muito mal com Vênus, então ele já nasceu brigando com as mulheres. As mulheres sempre, a mãe dele deve ter as irmãs, alguma coisa, sempre enchendo o saco dele e tal, não sei o quê. E aí a vida dele, não sei o quê. E ainda por pior das coisas, né, depois de 30, 40 anos, o Sol teve conjunção com Marte, em quadratura com Saturno, que foi praticamente na época que ele foi preso de militar. Ele é um militar, cabeça dura, tal, né, ele é ariano. Saturno em Escorpião, né, que gera todos esses problemas com as mulheres, com ele, e que gera toda essa briga dele com as mulheres, tal, que a gente vai ver quando Saturno, depois tem 70 anos, são 30, 40,
mais ou menos 70 anos ele aqui, aí estava em oposição e aí estava em quadratura aqui, 30, 60, 90 graus em quadratura com Saturno quando ele era presidente. Então foi uma briga com as mulheres, não tem jeito, não tem, para o Bolsonaro, é karma, Bolsonaro, karma, e o Bolsonaro não serve para ser presidente, é uma cabeça dura e tal, e o Urano dele ainda está bem com Saturno, né, que aguenta alguma coisa e tal, mas o Netuno dele está muito ruim, ele não se dá tão bem com os artistas. Netuno rege os artistas, o rock, não sei das quadras. E o cara não bate com os artistas, não tem jeito. Agora vocês peguem lá os astrólogos que falam o ponto, a cabeça do dragão, tá? Isso aqui é uma piada, é uma fofoca, é um podcast. Tá certo? Vamos lá. Então vocês estão aqui, ó. Aqui Urano, né? Aqui bem com Saturno e tal, mas bem com o mal com Urano, que é a música, a arte e tal. E as mulheres dele aqui, ó, muito mal o Vênus dele, mal com Saturno dele aqui, mal com Marte. Então o cara é uma briga geral com as mulheres. Esse é o FHC. Não tem aspecto azul no FHC. FHC é uma farsa, né? FHC é um manipulador. FHC ele vai por trás, tal. Ele tem um ascendente em Sagitário, então é para lei, para não sei o quê, mas com Saturno e Sagitário em oposição a Lua e Júpiter, né? Então é o cara, né, que é uma farsa, não sei o quê, vamos colocar lá na frente, para completar as fofocas, né? Aquilo que o pessoal falava por trás dos bastidores, que ele manipulou tudo para ser o próximo presidente. É o cara que estava ligado ao Antônio Carlos Magalhães. O Antônio Magalhães segurava o PFL porque provavelmente pelas fofocas ele queria que o filho dele fosse presidente. E o FHC ia manipulando todo mundo, jogando com todo mundo só a favor dele. Era o pavão e tal. E o Lula queria imitar ele, é ridículo. E o Lula queria imitar ele, porque não foi ouvir nossos cientistas, astrólogos, e o Lula abandonou nós todos, porque ele é um presidiário. Não porque ele vai para a cadeia porque roubou, é um presidiário da presidência. O PT, todas as pessoas que estão por trás dos encargos, porque querem os empregos, os assuntos da universidade e tal, ficam manipulando ele e tal. Você tem que fazer isso, ele não tem tempo para pensar. E mesmo que tiver tempo para pensar, não tem base para isso, você precisa de um grupo. Agora vamos entender um pouco porque precisamos do grupo. Isso não é mal da FHC, todo mundo, qualquer pessoa, não tem como governar um país sozinho, sem capital humano, sem pessoas, precisando de pessoas honestas. Que é o problema do Brasil. Caixa 2, expressão caixa 2, português brasileiro é o saco azul, português europeu se refere a recurso financeiro não contabilidade. Então eu tenho que falar essas coisas porque é muita coisa para falar, já estamos em 12 minutos. Eu não sei o que eu falo ou não. Não, vou deixar o caixa 2 para depois. Vamos falar só para terminar o plano real. Plano real, 19 de maio de 93, Fernando Henrique Cardoso era nomeado ministro da Fazenda, presidente Itamar Franco, tinha tirado o outro do lugar, que só fazia merda, com compromisso de acabar com a inflação, ou pelo menos reduzi-la. Fernando Henrique ocupava então o cargo de ministro das Relações Exteriores. Para elaborar um plano de combate à inflação, ele buscou um grupo de economistas. Veja, tinha economista, pessoas para enfrentar toda aquela miséria que estavam vivendo, toda aquela estrutura, ainda todos os ataques e evasão de recursos, tudo caixa 2, assim por diante, já comentei na outra palestra. Então, o período de equilíbrio das contas públicas, veja, equilíbrio das contas, eu só posso gastar o que eu arrecado, com redução de despesa, aumento de receitas, isso tem ocorrido nos anos de 93 e 94. Criação da unidade de valor para preservar o poder de compra da massa salarial, evitando medidas de choques, como conflitos de poupança e quebra de contratos. E mesmo assim teve um achatamento salarial na nossa empresa. Vamos ver por que o FHC, o pessoal odiava ele. Não era só porque o tema dele era todo vermelho, tá certo? É porque ele não não tinha como organizar a economia e toda a politicalha, tá certo? E os políticos honestos, porque havia muito político honesto nessa época. Havia o pessoal mais tradicional, né? É só pegar o grupo lá do Itamar Franco, o pessoal que formou o PSDB e tal. Havia um grande grupo do PSDB e havia um grupo dentro do PT que estavam caindo todo mundo fora do PT nessa época. Não era só o pessoal da Armada, do PCdoB, da Libelu, tal, não sei o que, assaltantes de banco.
Lançamento do padrão monetário em nome real utilizado até os dias atuais. Então, esse é o capital do Itamar. Por isso que foi um dos grandes presidentes. Até hoje nós temos uma moeda. Economista ou nosso capital humano? O primeiro foi Edmar Baixa, ligado ao PSDB, recebeu o convite de ministro. Aí ele botou o Winston Fritz, da PUC do Rio, na Secretaria da Política Econômica. Fritz, por sua vez, chamou Gustavo Franco, secretário de adjunto da Economia e da Fazenda. Depois veio o Pedro Malan, assessor da equipe econômica de Washington, lembra? Lá em Washington, toda essa turma aqui foi para o FMI, não sei o que, lá no regime militar, ou no final do regime militar, e foram lá para copiar o sistema monetário americano e fazer a cópia aqui no Brasil. Então aí foi por a Getúlio Vargas, tal, aonde o Funaro foi formado. Eu não sei se todos esses foram na USP, tal, na PUC e tal, não sei da quanta, e estava se formando, não tinha economista no Brasil, tal. E era classe média, não era QI, não era posto pelo sistema. Esses caras não estavam ligados ao sistema, estavam ligados num outro sistema, estavam lá fazendo ataques financeiros ao Brasil. Porque nós vamos ver o jogo que tinha do FHC, é um monte de jogos. Malan tornou-se no governo do FHC, Malan tornou-se o ministro da Fazenda. Então Malan é o grande homem. O plano real, idealizado, era uma ideia do Itamar Franco. O FHC buscou essa turma, e essa turma começou a dizer um monte de coisa para ele, e ele foi colocando porque ele queria ser eleito presidente. Olha o mapa astral dele. O mapa astral não mente. Economista ou nosso capital humano? André Lara Rezende carregou das negociações das dívidas internacionais, então nós tínhamos dívida externa e dívida interna nessa época, pagávamos juros dos dois lados, e o FMI fodendo a gente, ferrando a gente direto. Os economistas Perciarida assumiu o chefia do BNDES em 93, Clóvis Carvalho, ligado ao PSDB, foi nomeado secretário da Fazenda. Então olha quanta gente trabalhou nisso. Nesse período, cortou-se pela 7ª vez os zeros da nossa moeda. 7 vezes 3, 21. Então, 10 a 21, não sei nem, isso aí é mais que um parsec. 10 a 21 em metros dá para chegar a Andrômeda, tá certo? De moedas, de burradas, de cagadas, de falta de consequência feita pelos senhores feudais e todos esses contrabandistas, todo esse pessoal da roubalheira, o pessoal da corrupção, e não só da corrupção do Caixa 2, e como o pessoal das falências fraudulentas que o Funaro resolveu lá na frente e tal. Tivemos muito homens aqui, que acho que não temos mais, ou pelo menos não estão aí de jeito nenhum, porque o que eu vejo por aí, que está no Congresso, que aparece na televisão, é de chorar, tá certo? É de chorar, com todo respeito. Porque eu tenho que fazer uma comparação com eles e com os outros. Porque virou uma bagunça, principalmente na metade do segundo FHC, por entrada do Lula. Em 1º de agosto de 93, o ministro proveu a 7ª mudança da moeda, do Cruzeiro para o Cruzeiro Real, aí mais uma vez corta de zero, a inflação nessa época era de 33% a 42%, ainda não estava vindo o dinheiro das commodities, aí não tinha ainda feito os códigos de gasto, então tinha que fazer todos os acordos políticos e tal. Então o Itamar Franco, lá junto com o pessoal lá do PMDB, do PSDB e tal, fazendo todas as artigos PFL e tal, que também interessava por causa da indústria, fazendo todo um monte de corte e tal, de despesa e tal, não sei. Aí, nessa época ainda não começou a fazer a junção de banco, depois eu vou ver se isso aqui tinha começado alguma coisa nessa época. A partir de 28 de fevereiro de 94, com o efeito da medida provisória, iniciou-se a publicação dos diários da Unidade Real de Valor, baseado no IPCA e IBGE. Então, como era o militar, não, militar, tal, fazia correção monetária, tal, não sei o quê. Piada. Até 90 e pouco, tal, não sei o quê, desde de 88 a 90, depois de 10 anos ainda fazia correção monetária. 1º de maio de 94 passou a figurar a emenda constitucional de revisão, que criou um fundo social de emergência, considerado essencial para o exercício do emprego, aonde os recursos eram para esse fundo para ele poder pagar as dívidas e equilibrar as contas públicas. E aí ele fez um corte de gasto nos governos e tal. Aí o Itamar Franco olhou e falou, isso aqui é um calote, ele achou que era provavelmente deve ser mais um calote eleitoral, o FHC montou esse sistema para ser presidente. E aí depois ele vai fazer mais umas merdas lá, e aí vai ficar muito difícil saber se o FHC fez um bom governo ou um mau governo, porque ele fez um monte de medida tal, dentro do panorama da nossa política e do pessoal que ele tinha para trabalhar no Congresso.
para nós entendermos todo o jogo. Espero que vocês tenham entendido, visto o mapa astral do Lulinha, o mapa astral do Bolsonaro, né? Ai, Bolsonaro, não tem jeito, Bolsonaro, só as evangélicas para te aguentar. Aí, as evangélicas, aquela Saturno, ó, amor, vinho no jantar, romantismo, não, Bolsonaro, você vai sofrer o resto da vida esse karma, Bolsonaro. E o FHC é a fraude, né? Tá certo? É um déspota que usou de todo mundo, de Itamar, do ACM, usou de todo mundo para ficar no poder. É um grande prazer, tal. Espero que vocês aguentem mais umas. Só o FHC vai ser mais uma. Eu vou tentar fazer bem rápido o FHC. Eu já andei bastante, mas tem que falar caixa 2. Nossa, é um absurdo isso aqui. Para arrumar isso aqui é um inferno. Já está em 20 minutos já. Paro por aqui. Tchau.